Olá pessoal, aqui é o professor Maicon. Nós vamos discorrer acerca da lição de número 2 do primeiro trimestre de 2021. Nossa revista é essa que aparece aí, o verdadeiro pentecostalismo. E o tema da lição 2 é a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Bora lá? Objetivo geral: ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Objetivos específicos: desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. A atuação do Espírito Santo, né? Estudaremos a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. O texto áureo está lá em Atos, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha, uma coisa legal. Aqui ele fala de andar no Espírito, né? Porque se vivemos no Espírito, nós temos que andar também no Espírito. Então ele fala aqui que elas eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e o conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Isso é uma coisa interessante, né? O primeiro elemento que a gente vai ter esse contato, né? Esse contato é a pessoa do Espírito Santo, porque nós cremos através de um ensino, né, doutrinário, que é a doutrina da salvação, né? A doutrina da salvação, que faz parte também, né, do programa do curso básico de teologia, né, chamado de soterologia, né? Soterologia. Ela diz que nós somos alcançados pela graça preveniente, que começa uma atuação no nosso ser, e através dessa graça nós temos condição de ouvir esse chamado tão maravilhoso, né? Esse convite que nos é feito. E quem é que traz a graça preveniente? Quem é que nos capacita, né, com essa condição? Espírito Santo. Quem é que nos acompanha dia a dia na nossa jornada cristã? O Espírito Santo, né? E ele vai continuar conosco até o dia da vinda de Cristo. Então ele é nosso companheiro, né? Tem até um hino que canta: Divino companheiro no caminho. Ele é o nosso companheiro nessa jornada. Sem ele, a gente não tem condição de trilhar a caminhada da jornada cristã. Nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos santidade, nós não temos condição de trilhar essa jornada sozinhos. É por isso que Jesus nos deixou outro consolador, né? Como a gente falou na lição passada. Vamos voltar aqui para o slide. Leitura bíblica em classe está lá em João, capítulo 16, versículo 7 a 13, que diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, olha só, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse Espírito da verdade
que o mundo não pode conhecer. O mundo não conhece esse Espírito da verdade, porque não quer conhecer também, né? Mas nós já conhecemos, nós já temos o Espírito da verdade, nós já temos a revelação que advém através do Espírito da verdade, porque ele traz a verdade. E nós temos o Espírito Santo, então nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, nós fomos alcançados por essa verdade, né? Que advém de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 9, 10, 11. Introdução. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 1 Pedro 1:2. Deus anunciou diversas vezes, de diversas maneiras, pelos profetas, a vinda do seu Filho como Salvador do mundo, Romanos 1:2. Era uma profecia que era anunciada há séculos. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Isaías 32:15, 42:1-2, Isaías 61:1. Confirmada no Novo Testamento, Mateus 12:18, Lucas 4:21. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, Isaías 44:3. E assim vai, né? A promessa da vinda de Cristo, ela é uma promessa que é anunciada desde do proto-evangelho. Quando a gente vê ali a serpente no Éden, ali já existe uma profecia, né, que fala: por inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, tu lhe picarás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Então ali já tem uma profecia messiânica chamada de proto-evangelho, e de lá para cá as profecias só foram se confirmando, se firmando e aumentando, né? Bora lá em Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha aí, ó, a profecia da vinda do Espírito, né? Do derramamento do Espírito. Tá vendo? Quem fala que não tem nada do Espírito Santo no Velho Testamento, Isaías 32:15 diz o seguinte, vamos lá. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Olha a promessa aí, mais uma vez, do Espírito, né, que vem do alto, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então é uma promessa que ela vem desde o Velho Testamento. O Espírito Santo como promessa. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e é essa a crença da igreja ao longo dos séculos. Então era uma coisa que já vinha sendo professada por vários profetas, né, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, né? Então, vossos jovens profetizarão. Então tem promessa aí amplamente difundida no Velho Testamento, na Bíblia, acerca da vinda do Espírito Santo, né? Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho. Então, eu falei semana passada, né, que existem alguns elementos na Bíblia que eles falam sobre a Trindade de uma maneira muito clara. Uma delas é a fórmula batismal, que ele fala: batizando-as em nome do Pai e do Filho igual ao Pai e do Espírito Santo. Tá aí os três elementos da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui fica bem claro que são três pessoas, porque não fala batizando em nome do conjunto, não. É do Pai, uma pessoa, e do Filho, outra pessoa, e do Espírito Santo, terceira pessoa. Então, são três pessoas. Mateus 28:19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito, 2 Samuel 23:2-3, 2 Coríntios 3:17-18. E mais: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16.
O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente o nome Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. João 14, 23. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, 3 e 4, Deus e Espírito são a mesma deidade. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Ele não é menor, ele não é diferente, ele não é um deusinho, ele é o próprio Deus criador do universo. O Filho também é, o Pai também é. Bora lá? Na Antiga Aliança. Que eu não botei o título, né, ali em cima. Há uma diferença na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação da pessoa para obras específicas, como a de um profeta ou a de liderança. Quando um líder era escolhido, ele era ungido, né? O azeite ele era vertido sobre a cabeça da pessoa que ela era ungida, né? Isso é símbolo do Espírito Santo. A unção. Desculpa. Aquela pessoa estava recebendo o Espírito Santo, que é da sabedoria, que é da audácia, e é da coragem e força para a pessoa poder liderar. Além disso, o Espírito também capacitava o profeta a falar coisas de Deus, a manifestar a vontade de Deus ao povo. Isso era muito importante. Essas habitações eram espirituais. Profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança, militar e política. Tudo do Espírito Santo. Josué, Juízes 3:10, Zacarias 4, 6 a 7. Bora para o slide. Aqui nós temos, pessoal, uma ilustração infográfica do nosso amigo Nome Santos, né, do IBDview. Peguei lá da página dele. Aqui a gente enxerga a atuação do Espírito Santo ao longo da Bíblia como um todo, né? Ali a gente tem no Velho Testamento, né? Profecia na era mosaica, o Pentateuco. Profecia na era pré-mosaica, o proto-evangélico, né? Lá em Gênesis 3:15, porém inimizade entre a semente e a semente da mulher. Falei há pouco, né? Legislador. O cetro não se arredará de Judá. Gênesis 49:10. Noé, pregoeiro da justiça. 1 Pedro 2:5. A arca preconizava a salvação de Cristo. Aí tem uma promessa messiânica, né? A arca simboliza salvação, né? Salvação de um risco iminente. O Espírito Santo atuou dessas formas. Samuel, pós-mosaica. Teocrácia, né? Escola de profetas, o justo que domina. 2 Samuel 23:3. O Espírito Santo conduzindo os homens, conduzindo os juízes a governar o povo conforme a vontade de Deus, né? Por isso que Deus, ele se irou quando o povo pediu um rei. Falou, faz um rei sobre nós. E ele falou, eu não sou melhor do que um rei, eu não sou um Deus poderoso, eu não sou melhor do que um rei humano, vocês querem alguém para subjugar vocês? E aí ele falou, vocês querem rei, vocês vão ter rei. E aí colocou Saul no trono, através do profeta Samuel. Mas o governo ele era feito pelo próprio Deus através dos juízes, né? Dos profetas e dos juízes. Pré-exílio, aí tem o monarquismo do reino de Davi, né? Profetas com o reino dividido, combate à idolatria no cativeiro, né? Tiveram muitos reis idólatras. E o Espírito Santo continuava falando através da boca dos profetas para eles largarem a idolatria. Profetizavam acerca do Messias vindouro. Aí também tem muita profecia messiânica. Aí vem o pré-exílio, vários profetas, o exílio, Ezequiel e Daniel, e o pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. E Apocalipse. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E Cristo é o centro da profecia bíblica. Então a gente vê aí a atuação do Espírito Santo ao longo de toda a Bíblia, né? Atuando de maneira muito ativa. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do
Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo a gente não suporta a mensagem, a gente não suporta a caminhada, a gente não suporta o aprendizado, né? Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então cada um tem o seu papel. São pessoas distintas, o propósito é o mesmo, o objetivo é o mesmo, mas cada um tem o seu papel. Tinha uma heresia no começo da igreja, né? Que era chamada de patriopacismo, né? Patriopacismo. Que era pregado que o próprio Deus, o Pai, a pessoa do Pai, desceu do céu, se manifestou como Pai e morreu na cruz como Pai. E aí isso é chamado de patriopacismo. Isso foi combatido no começo da igreja, né? Cada um tem o seu papel. São o mesmo Deus, a mesma divindade, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bora lá, próximo slide. O Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. Se você não lembra, volte na lição passada, assista novamente que a gente fala no tópico 2, se não me engano também, né, sobre a consubstancialidade. O que quer dizer isso? Que o Filho e o Espírito Santo eles são feitos da mesma substância, eles são iguais. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, consolador, paracleto. Então, quando ele fala assim, eu vos enviarei outro consolador, no grego, a palavra que está lá é paracleto. É que nem aquela passagem que diz assim, filhos, não pequeis, mas, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Esse advogado, ele é paracleto também. Pode ver que aí o autor ele põe advogado, né? Tendes um paracleto junto ao Pai. Alguém que lhe ajuda, alguém que lhe dá assistência, dá suporte. Um paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. E uma ao Senhor Jesus traduzido como advogado. Foi o texto que eu acabei de falar, né? A ideia do paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consoladora é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho segundo escreveu São João. O ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, consubstancial com Cristo. Glória, poder e majestade, tudo igual. Jesus não é maior que o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é maior do que Jesus. Eles são do mesmo tamanho, mesmo poder, mesma honra, mesma glória, mesma dignidade de receber adoração. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Jesus é um consolador, o Espírito Santo é outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. Jesus ensinou muito, né? Ele passa uma boa parte do ministério dele ensinando. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo está aqui, ele está falando com você, ele está lhe ensinando. Enquanto eu estou falando aqui, quem está soprando a interpretação no seu ouvido, quem está fazendo você ter entendimento é o Espírito Santo de Deus. Sem a revelação... Aí volta uma coisinha, né? Teologia. A gente é ensinado na faculdade de teologia que a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, ele não é de baixo para cima. Não é eu buscando conhecimento que eu vou alcançando ele. É o contrário, é de cima para baixo. Quanto mais o Espírito Santo me revela os mistérios de Deus, mais eu conheço de Deus. Eu posso estudar todos os livros de teologia do mundo, mas eu não vou aprender nada sobre Deus. Agora, quando o Espírito Santo me revela, através da revelação, eu tenho acesso a coisas espirituais. Amém? O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização, entre outras coisitas mais.
ajudador. Volta para o Paracleto. A versão revisada de Almeida traduz Paracleto por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos acompanha, ele nos guia, ele está do nosso lado, né? Ele nos ajuda em nossa fraqueza, Romanos 8:26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu ou ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia, olha só pessoal, que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Tem alguns obreiros no nosso meio, tem algumas pessoas no nosso meio que têm aversão à teologia. Eles dizem que eles ficam com o Espírito Santo, né? A pessoa ela pega aqui a Bíblia, né? E ela abre aqui e faz adoletale, petit petale, café com chocolate, toma suco de abacate, picolé, que você quer. Aqui, Atos, capítulo 10, versículo 2, né? Então ela vai ler aqui, né? Vou ler uma palavra hoje. Unidum, unite, salame, mingue, sorvete colorido, escolhido foi você. Mateus 24, 2. Entendeu? Então tem gente que eu sei que é irônico, né? Mas tem gente que é assim, ela não busca o conhecimento, ela não busca entender, né? Quando a gente fala ali em ajudador, a gente está falando ali de quê, pessoal? De Paracleto. Paracleto que aparece aqui como ajudador, que aparece no outro texto como consolador, que aparece no outro texto como advogado. Como é que você vai entender? Como é que o Espírito Santo ele trabalha se você não entender os termos? Não entender o contexto geográfico, social, o contexto psicológico, o contexto da tradição judaica. Tudo isso é muito importante para quem se propõe a estudar a palavra de Deus, né? O teólogo, ele é, acima de tudo, uma pessoa que busca o conhecimento de Deus através das sagradas escrituras. Não é porque eu vou fazer teologia que eu vou deixar de aprender Bíblia e as coisas da Bíblia. Não. Estudar teologia é estudar Bíblia, é estudar a palavra de Deus, porque a nossa teologia ela é bíblica. Então, infelizmente, tem gente que acha que tem que ter uma experiência sobrenatural e sem nenhum tipo de racionalidade com o Espírito Santo. Isso está errado, né? A gente vê algumas igrejas aí, o pessoal se jogando na parede, se jogando no chão, jogando terra na cabeça, e diz que isso é atuação do Espírito Santo. Não é. Isso é falta de bom senso, é falta de conhecimento. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O pessoal de Corinto estava muito empolgado, sendo muito levado pela emoção. E Paulo falou, olha pessoal, bora dar uma segurada, vocês estão demais. Vocês estão querendo só saber de falar em língua, e se jogar na parede, se jogar no chão, e fazer essas coisas aí. Bora ter cuidado. Quer buscar dom? Busca a profecia, que edifica a igreja, né? Então, temos que ter equilíbrio, temos que ter bom senso. E muito mais para fazer a obra, né? Paulo fala para Timóteo, né? Procura apresentar a ti mesmo, né, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O Espírito Santo ele nos ajuda assim. Sem ele é impossível entender a palavra de Deus. Mas tem que ter também um esforço pessoal, uma busca, um detalhe ali que faz toda a diferença na hora de entender a Sagrada Escritura. O Espírito convence o homem do pecado, né? O mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de algum pecado ou transgressão específica, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Então, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregar sua vida para Ele, decidir voluntariamente abrir mão do seu domínio e entregar o domínio da sua vida a Cristo, essa pessoa é salva pela graça de Deus. Mas muitas pessoas não querem fazer isso. Muitas pessoas não querem entregar o domínio a Deus. Elas resistem ao Espírito Santo.
E esse é o pecado deles, é resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo está convocando, ele está convidando, ele está amolecendo o coração, ele está mostrando tudo que Deus ele tem a oferecer, mas a pessoa ela resiste ao Espírito Santo. Ela não aceita o Espírito Santo, ela não quer o Espírito Santo. Isso é um pecado muito grave. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Porque ele não é condenado pela obra que ele faz, mas ele é condenado por ter negado ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então a pessoa que não aceita Jesus, ela já está condenada. A não ser que ela se arrependa, que é a porta da entrada da graça é o arrependimento, né? Sincero, que causa mudança de vida. E aceite a Jesus, que é o único caminho que leva ao céu, né? Como seu Senhor e Salvador pessoal. Sem essa ação voluntária e consciente, a pessoa não pode ser salva, ela já está condenada. O Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então essa condução, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele toca no teu coração e ele te convence do pecado, né? Ponto 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça, a que o Espírito Santo convence o mundo, é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Bom, pessoal, eu queria falar aqui sobre essa questão de convencer da justiça, né? Que convence é o Espírito Santo. Tem um texto que a gente lê todo mês, que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma e coma desse pão e beba desse cálice, né? Muitas vezes a gente é levado ao erro de pensar que a gente vai se examinar e chegar na conclusão que está apto a cear. O pastor fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí o irmão Michael vai lá, se examina e fala: não briguei, não fiz nada de errado, não falei coisa feia, estou de boa. Não pequei essa semana, estou apto a cear. Vou cear em nome de Jesus, que eu me examinei e está tudo beleza. Está errado. Alguma coisa está errada aí. Porque quando o homem se examina, ele descobre que ele é um reles pecador miserável. E é por isso que o homem tem que se examinar a si mesmo. Por isso que o texto da ceia está lá. Examine-se o homem a si mesmo. Né? A gente reconhece que a gente é pobre, miserável, pecador e que a gente precisa do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sem o sacrifício expiatório dele na cruz, a nossa mais alta justiça não tem condição de nos alcançar a salvação. Então, quando a gente se autoexamina, a gente chega à conclusão que nós estamos em falha, nós estamos em falta. Mas aí a gente lembra que o próprio Deus desceu do céu, se humilhou a si mesmo, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue puro em favor das nossas vidas. E hoje nós temos direito a essa herança tão maravilhosa. Não porque nós merecemos, porque nós nos examinamos e nos achamos em falta, mas porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. E nós temos agora um advogado junto ao Pai. Eu não mereço. Eu sou pecador miserável. Mas quando eu penso que eu sou um pecador miserável, Ele diz: mas eu sou o teu advogado. Eu que intercedo por ti na presença do Pai, e é por isso que o teu nome está no livro da vida. Então a sentença foi rasgada, uma nova sentença foi escrita, uma nova história foi escrita, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. O príncipe desse mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi
perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Eu vou chacar aqui os irmãos, fazendo uma revelação. Sabe aquela cena que a gente vê nas peças do juízo final da nossa igreja, que abrem um grande livro dourado e fala assim: compareçam perante Cristo. Aí chama o nome de um, né? Joaquim, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí chama o outro: César, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, onde é pranto e ranger de dentes. Aí o Joaquim vai para a direita e vai para o céu, o César vai para a esquerda e vai para o inferno. Isso não vai acontecer. Isso não existe. Entendeu? É estranho, mas isso não existe. A gente se acostumou com essa imagem, mas ela não existe. Nós já fomos julgados. Nós já fomos julgados. E se você é crente, você já foi absolvido. A tua sentença de condenação que estava assinada, pronto para te levar para a perdição, ela foi rasgada na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue puro pela tua vida, ele rasgou a tua sentença. E ele escreveu uma nova sentença, uma nova história. O nome disso é justificação. Eu sou pecador, mas perante Deus eu sou declarado justo, porque o sacrifício de Jesus me limpa de todo pecado. Amém, irmãos? Nós já fomos julgados. Nós que cremos em Cristo já fomos absolvidos. Quem vira as costas para o Espírito Santo, não aceita o Espírito Santo, já foi condenado com o mundo. Tem tempo. Mas se ele não se arrepender e Jesus voltar, ele vai sofrer e ele vai padecer junto com o mundo. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo. Conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus na forma coletiva como as ovelhas, individualmente, e age também no mundo no processo de salvação. Né? Aqui a gente tem uma imagem também do nosso amigo Anomi Santos, do EBD, né? Também está lá no EBD em ação. Sendo o Espírito Santo como Deus, ele age com força propulsora da engrenagem da salvação. A salvação que vem pelo arrependimento. Depois o Espírito Santo vai lá e faz a regeneração, a lavagem da regeneração. Ele assina um documento que nos declara inocentes. Isso é chamado de justificação. E ele inicia em nós um processo que é chamado de santificação. Olha que coisa maravilhosa. Toda a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É por isso que você tem que estudar e você tem que conhecer essa pessoa tão maravilhosa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Obrigado por tudo. Eu sou o professor Maicon. A paz do Senhor.